Meu amigo, ninguém acredita mais na capacidade econômica do Brasil sob o governo Lula. Todo mundo já entregou na mão de Deus. Olha só, o senhor Mailson da Nóbrega, que já foi ministro da Fazenda, falou que o Brasil tem um encontro marcado com a crise. Bem, a gente já sabe disso e, de fato, o ponto que ele coloca aqui não é se a crise vai acontecer ou não, mas se ela vai estourar no colo do Lula ou do próximo presidente. Mas para ele é inevitável que isso aconteça. É um encontro marcado e não vai ter bolo não, meu amigo. Ele falou que esse encontro vai acontecer no máximo em 2 anos, nos próximos 2 anos. Pois é, mas será que já estamos nessa crise? Bem, a verdade, o fato é que o Lula, né, o governo Lula, o pessoal do Estadão colocou que o Lula paga. Não, o Lula não paga, nós pagamos, né? Nós somos os pagadores de impostos. O Brasil paga há 4 meses a mesma taxa de juros cobrada lá na época da Dilma Rousseff, na época da crise, quando o governo já estava desabando de fato. Então, o título público brasileiro hoje, sem ter supostamente nenhuma crise, nenhuma recessão, PIB está crescendo, o desemprego está nas mínimas históricas, ainda assim, o Brasil tem que pagar uma taxa de juros de padrão de recessão, padrão governo caindo, igual lá da época da Dilma Rousseff. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, começando aqui pelo senhor Mailson da Nóbrega, do alto dos seus 82 anos, ele foi ministro da Fazenda lá na época do Sarney, então convenhamos, não deixou saudades, não é o ministro da Fazenda dos sonhos, mas algum conhecimento econômico ele tem, ainda que ele não tenha aplicado isso lá na época. Mas então, ele falou basicamente, né, que vai acontecer uma crise, isso é inevitável. E ele só diverge em sua própria opinião se essa crise vai cair no colo do próximo presidente, do atual presidente, ou logo no começo do mandato do próximo presidente. Então, disso não passa, ou seja, 2027 no máximo. E aí ele sentencia dizendo que o nosso encontro marcado com a crise dificilmente vai passar dos próximos 2 anos. Por que ele fala disso? E trata dessa janela temporal aqui, o ponto realmente é os gastos obrigatórios. Isso é um problema terrível que foi ressuscitado pelo governo Lula. Ele existia lá atrás e foi o que motivou a instauração do teto de gastos, que impediu durante alguns anos que os gastos obrigatórios crescessem de forma descontrolada, tomando completamente o orçamento, tirando o espaço das despesas discricionárias. Só que com o arcabouço fiscal, aquele lixo total que é tratado aqui como letra morta pelo Mailson da Nóbrega, desde o projeto, inclusive, né? Isso aqui acabou totalmente com a chance do orçamento ficar equilibrado. Agora, as despesas obrigatórias estão comprimindo totalmente o espaço dentro do orçamento. As discricionárias estão pequenininhas e nos próximos anos vão ficar ainda menores, ao ponto de que, em 2027, os gastos obrigatórios vão ocupar todo o orçamento. Pois é, meu amigo, isso aí realmente é um grande problema. Ele fala aqui da questão do arcabouço fiscal, né? Disse aqui, né, que só é possível conter os gastos para evitar que eles cresçam de forma real, em termos reais, ou seja, acima da inflação, se não houver nenhum grupo de despesas crescendo acima da média. Só que os gastos previdenciários sobem assim, estão atrelados ao salário mínimo, inclusive, para além do fator demográfico que está impulsionando o déficit da Previdência de forma muito rápida, mas também saúde e educação, que com o arcabouço fiscal voltaram a estar diretamente ligados ao crescimento da receita líquida, esses gastos estão subindo demais acima das demais despesas. Então, isso aí, obviamente, vai desequilibrar por completo o que resta ainda do orçamento daqui para frente. E aí, né, ele fala a respeito da crise, o Mailson da Nóbrega, que ninguém sabe o momento em que ela se instala, né? Todo mundo só se dá conta de que a crise chegou. Agora estamos em crise. Quando que ela começou, não dá
para saber exatamente quando que é. Mas para ele, até 2027, nós vamos ver isso acontecendo, sendo que ele sentencia, o ex-ministro sentencia, se for antes das eleições do ano que vem, acabou. O Lula não vai se reeleger, isso aí é líquido e certo. E realmente, os sinais não são agradáveis. Os sinais não são os mais promissores, né? Para pensar, por exemplo, que hoje, né, os papéis do título da dívida pública com vencimento de 10 anos são vendidos com juros reais de 7%, meu amigo. 7% de juros reais aqui no Brasil. Isso é 7 mais IPCA, né? 7 acima da inflação. Desde dezembro do ano passado. Então já tem dezembro, janeiro, fevereiro e março nesse sentido. Por que os títulos da dívida estão sendo vendidos num patamar tão elevado assim? Porque há desconfiança, uma grave desconfiança em relação à capacidade do governo Lula de arcar com essa dívida, de realmente conseguir equilibrar essa dívida e pagá-la, honrá-la no longo prazo. Então, esse patamar de 7% de juros reais é equivalente ao segundo governo da Dilma Rousseff, num período de 6 meses entre 2015 e 2016, de grande crise, naquela crise que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Então, hoje, né, no Brasil, nós estamos vivendo um período em matéria de custo da dívida pública que é semelhante àquele período que terminou com a queda da Dilma Rousseff. Será que estamos vivendo já a queda do Lula? Será que isso se tornará inevitável? Não é impossível. Agora, 7% de taxa de juros real, mais a inflação desse período aí acumulada, né, fora os outros modelos de tesouro, né, Selic, enfim. Isso aí, meu amigo, pré-fixado, isso aí, meu amigo, é uma bola de neve em matéria da dívida. A taxa de juros está elevada por causa da alta constante da dívida pública, o crescente endividamento do governo brasileiro. E essa taxa de juros elevada vai fazer com que essa dívida cresça ainda mais. Uma bola de neve, um problema que se retroalimenta. E é outro fator para ser considerado nisso aqui, na inevitabilidade do colapso do Brasil. O Maílson da Nóbrega ainda citou outros pontos aqui, por exemplo, a isenção do imposto de renda, né, dos 5 mil reais, e falou que isso aqui vai impactar ainda mais na questão fiscal. É o que eu falei aqui no meu canal várias vezes, né? Como libertário eu deveria ser a favor de corte de impostos. Beleza, sou mesmo a favor de corte de impostos. O que eu defendo é que isso aqui não é corte de impostos. Vai isentar o pessoal do imposto de renda, isso vai ser transformado em imposto inflacionário. Todo mundo vai pagar essa conta e pagar muito mais caro do que isso aqui. Não vai ter compensação fiscal. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer. O governo Lula vai transformar essa isenção, essa renúncia fiscal em inflação. E aí, meu amigo, deu ruim. Tudo vai ficar pior para todo mundo. Todo mundo vai pagar essa conta com todos os problemas acessórios que o aumento da inflação sempre impõe a um país. Então, sim, concordo com o senhor Maílson da Nóbrega, mesmo ele não sendo um ministro da Fazenda brilhante, muito pelo contrário, mas concordo sim com o posicionamento dele, porque é até bastante evidente. O que não faltam agora são economistas que até vibraram com a eleição do Lula, mas que já reconheceram que este governo está afundando o Brasil de forma irrecuperável, ao ponto de ser plenamente possível, até plenamente lógico, racional, afirmar que o Brasil vai passar por um período de crise. Se vai demorar mais ou menos, não sabemos, mas a crise é, infelizmente, inevitável. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.